Meus irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus pela chuva. Glória a Jesus. Me veio a responsabilidade hoje, irmãos, dada pelo nosso pastor Sérgio, de trazer a palavra hoje, devidamente, sob a direção do Espírito Santo de Deus, né? Sobre a vida dele. E o tema das quarta-feiras proféticas será nos dias de Elias. Na pregação passada, da quarta passada, né, pastor Wesley? O pastor Wesley trouxe aqui a palavra de Deus acerca do desafio desse homem de Deus, profeta, e o melhor de tudo, o melhor título é servo. Glória a Jesus. Irmãos, é um desafio. Vem para o culto, irmão, já começa aí o desafio. A peleja já começa aí. Desafio para vir para os cultos. Desafio para vir a EBD. É um desafio muito grande. Sabe? É um desafio estar nos trabalhos. É um desafio. É desafio na obra, é desafio dentro da igreja, é desafio fora da igreja. É desafio no seio da família da gente, também tem desafio. Se não tem na sua, daqui uns dias eu vou colocar um desafio para você. É desafio no trabalho. Não é? É desafio para quem está estudando. Nós somos desafiados, irmãos, até dormindo, sabia disso? O povo de Deus, irmão, não tem sossego nem dormindo. Nós somos confrontados, afrontados, perseguidos, até sonhando, até em sonho. Mas só que em sonho também, nesse grande desafio, Deus, Ele está lá conosco também, dormindo conosco. Apesar de que o Salmo 121 diz que Ele não dorme. Mas é que Ele é um guarda fiel. É um desafio trabalhar, é um desafio, irmão, fazer tudo. A nossa vida é um grande desafio. Quando nós começamos a ser tecido no ventre de nossa querida mãe, ali já foi um desafio muito grande para a gente romper tudo para chegar aqui. É desafio para todo lugar. E não foi diferente no chamado desse homem. Ser chamado para a obra de Deus já é um desafio. Não pense, todas as horas nós vamos ser desafiados. Vamos ser provados. Mas só que o maior que está conosco. E eu gostaria de trazer a palavra de Deus exatamente no livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 8. Eu poderia aqui trazer uma outra passagem bíblica, até quem sabe no Novo Testamento, e falar também sobre os dias de Elias. Mas veio ao coração a falar sobre alguns versos do capítulo 19, do verso 8. Aqui diz que Elias, ele subiu ao Monte Horebe. Olha só, ou o Monte Sinai. Sabe aquele monte onde teve Moisés? Que Moisés se esforçou, ele subiu ao Monte Horebe. E é interessante que para subir é necessário se desprender de um esforço muito grande. Esforço físico. Mas nós estamos falando aqui, irmãos, quando nós vamos para o monte da oração, é necessário um esforço muito grande. Sabe que quando você quer subir, alguém quer te puxar para baixo? O monte da oração. Então, Elias, ele subiu ao Monte Horebe. E ele se desprendeu de uma força física, ele precisava subir. Mas vamos ver o que aconteceu depois que ele subiu no monte. Diz assim, olha só. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Versículo de número 9. E ali entrou numa caverna.
E passou ali a noite, eis que a palavra do Senhor veio, e ele lhe disse, o Senhor falou para ele, que fazes aqui, Elias? Ou seja, o que Deus quis dizer para ele? Parabéns que você subiu, mas não te quero aí. Eu não te quero nessa posição. Tudo que eu tenho dado para você é para você usar. E Deus pergunta já nesse verso, onde é que você está quando a igreja precisa de você? O versículo 10 diz assim, e ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, olha o lamento dele. E busco a minha vida para me tirar. No verso 11 diz assim, ele disse, o Senhor, sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande, forte vento. Como é que passou primeiro? Um grande, o quê? Forte vento. Glória a Jesus. E era Deus, viu? Que fendia nos montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava onde? No vento. Ele não estava, apesar de ter sido ele, mas ele não estava nesse movimento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Apesar de que era o Senhor que estava permitindo isso. Era ele que estava fazendo, mas ele não estava. Era para dar uma chacoalhada nele, porque ele estava onde Deus não queria, viu? Há pessoas que ainda não estão na posição na qual o Senhor quer. E uma hora dessa, Deus vai dar uma chacoalhada. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Olha só onde é que ele estava. Ele não estava no fogo, mas ele fez esse movimento do fogo. Porque Deus é fogo, se apresentou no Monte Sinai para Moisés, numa coluna de fogo lá na sarça ardente. Ele disse, Moisés, os meus pensamentos às vezes vai muito longe, sabe? Não sei o seu. Moisés, parabéns pelo seu esforço de subir. Mas esse lugar agora aqui onde você veio, não é igual de onde você veio, é santo. Tira as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando agora é diferente. Tira. Sabe, irmãos, o mover de Deus não é do jeito que eu quero, não. É do jeito dele. Quem sabe ele deu uma sacudida na vida de Elias quando ele estava dentro dessa caverna, ele se esforçou. Que bom que ele subiu ao Monte Horebe, mas foi com outra intenção. Foi com a intenção de se esconder. Ele estava muito abatido, estava muito abalado, quem sabe já começando uma depressão. É ou não é? A sua alma estava muito triste. Se ele sobe ao monte com outra intenção, o negócio já tinha se resolvido ali. Mas Deus usa esses fenômenos da natureza para dar um clique assim nele, desperta. Quem sabe bater um medo no coração dele, para querer amedrontar o servo do Senhor. Mas só que aqui diz que o culto não é do meu jeito, é do jeito dele. Às vezes Deus fala manso, suave e tranquilo no culto. E alguém pode pensar, o culto não foi bom, não. Bom não foi seus ouvidos.
Porque Deus fala em todos os cultos, do jeito que Ele quer. Se Ele quiser mandar trovões e relâmpagos, que Ele manda. Se Ele quiser batizar todo mundo que não é, Ele batiza. Para acontecer tudo isso, o que é que precisa primeiro? Agora eu vou profetizar. É necessário que muitos se arrependam dos seus pecados. Aí Deus começa a operar. O ponto de partida, a chave, quando clica, é depois do arrependimento. Andar no Espírito. Elias fazia isso. O que é andar segundo o Espírito que Paulo ensina? Tudo começa depois do arrependimento. Aí começa a andar no Espírito. Você entende isso aí? Quem não é arrependido não anda no Espírito. E quem é arrependido começa a andar no Espírito. Começa a entender as coisas do alto. Começa a ver que tem um valor a oração, a leitura, o estudo, o correr atrás. Participar da obra de Deus, irmãos. Ser fiel a Deus, fiel à esposa, aos princípios. Tem um camarada que disse assim, olha, depois que o fulano aceitou Jesus, agora ele é honesto. Não, honesto é obrigação, mesmo sem Jesus. A honestidade faz parte do caráter do homem, mesmo se não tiver Jesus. Aí quando ele recebe Jesus, o negócio melhora. Glória a Deus. E diz aqui, 14, e ele disse, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Ele começa a dar um relatório da tristeza, como é que está o povo. Isso entristeceu o coração dele, com certeza. Ele disse, estão querendo me matar, mataram os profetas. Esse povo não tem jeito, o que me cabe agora é ficar recluso. E eu vou morrer. Derribar os teus altares, Senhor. E matar os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor disse, vai. Olha Deus dando a receita para ele. Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge Hazael, rei da Síria. Ainda, irmã, que isso aqui fosse para futuro, porque a Síria era inimigo do povo de Deus. Mas quando Deus tem um plano, irmãos, Ele não quer saber quem é, Ele faz. Também Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. O que significa isso? Elias, pensa que com essa tua subida a esse monte, entrando nessa caverna, o ponto final, você está enganado. Tem muita coisa para fazer. E nós podemos dizer nesse momento, o ano está só começando. Se quem acha que o ano passado fez muito, esse ano vai ter o dobro. Eu vi um certo senhor dizer, olha, eu achei que eu fazia muito para Deus, mas hoje a minha frase mudou, quem fez muito por mim foi Ele. Às vezes a gente diz, olha, eu fiz muito assim, fiz aqui, tal, né? Mas só, irmãos, que tudo que a gente fizer aqui, ou muito ou pouco, assim a gente acha que é muito, ainda é pouco pelo que Jesus fez por nós. Deus é que fez muito por nós, irmãos. O salmista no Salmo 103 diz, o que darei eu em troca dos teus benefícios? O que darei eu? Eu não tenho nada para dar. Mas também não é só receber. Olha, ele diz, também Jeú, de Nice, ungirás rei de Israel, e também Eliseu. Olha o mistério aqui, irmãos. Olha o mistério aqui, pastor Sérgio.
Se tem pessoas que acham que a obra de Deus, irmãos, não está acelerada, está enganada, viu? Muitas pessoas aqui ainda serão muito separadas para a obra de Deus esse ano. Os novos convertidos que estão entrando agora, eu estou profetizando, irmãos. Jeová já está de olho neles, está preparando eles para essa grande obra. Porque Deus não se agrada que a obra fique todo tempo em cima dos mesmos, não, irmão. Geralmente, quem não quer ajudar é quem mais reclama. É ou não é? Eu estou dizendo isso porque eu já vi muito. Mas Deus, irmãos, Ele é tremendo, irmãos. Glória a Deus. Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Olha aí, irmão. O que é que Deus está dizendo? Elias, um dia o teu ministério vai acabar. Mas a minha obra não vai parar, a minha obra não para. Igreja que não faz discípulo está fadada ao fracasso. E essa igreja, ela não é desse jeito. Ela tem investido em vidas, irmãos, preciosas. É o que Deus está dizendo para Elias: sai da caverna, Elias, sai daí, rapaz. Eu ainda tenho muita gente que eu estou escolhendo. Tem só você não. Tem muitos ainda. E você vai separá-los e vai ungí-los. E ele ainda vai ficar no teu lugar. Porque quando Deus chama, irmão, se coloca em uma cadeira, Deus está dizendo: essa cadeira não é sua. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel, quantos? 7.000. Eu fiz ficar em Israel 7.000. Enquanto eu penso que eu sou a cocada preta, ainda tem 7.000 lá, que Deus deixou lá, separadinho, quentinho. Sabe aquele pão quente que sai do forno? Está lá. Tem 7.000 que eu deixei lá. Ninguém toca neles. Tem 7.000. Todos os joelhos que se não dobrarão, que não só se dobraram a Baal. Não se dobraram a Baal. E toda a boca que o não beijou. Aí o 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Que bom, né, irmãos, a gente pegar uma pessoa que trabalha, né? E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou eles os bois. Isso aqui é que acontece quando a unção de Deus vem sobre a vida de um servo e de uma serva, irmãos. Ele não tem mais tempo de perder com as coisas daqui da terra. Ele não se embaraça com as coisas dessa vida. E correu após Elias e disse: deixai-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse: vai e volta, hein? Vai e volta. O que é que Deus está dizendo? Você pode fazer as suas coisas, mas não esqueça que Deus tem te chamado para uma grande obra. Você pode estudar, você pode trabalhar, pode dar um abraço no seu pai, na sua mãe, mas o chamado é muito maior do que todas essas coisas.
vai e volta. Porque te tenho eu feito. Voltou, pois, atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E os aparelhou dos bois, cozeu a carne e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias, e o servia. Terminou aqui, irmãos, ele volta e termina num grande banquete. Ele entende que o chamado do profeta Elias na vida dele era muito mais importante do que a própria vida e do que seus familiares. Glória a Jesus. E aqui, nessa passagem, irmãos, nós vemos que fala desse homem aqui, de Deus, irmãos, e profeta, ver e sentir o quanto é desafiador para a vida daqueles que servem a Deus. É muito desafiador. É desafiador muitas vezes você vir ao culto, não é? E ver que tem pessoas que não conseguiram chegar aqui. Só Deus sabe por quê. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes não é nada disso. E sabe quem se preocupa mais com isso aí? É o pastor das 100 ovelhas. E quando falta uma ovelha, ele se preocupa. Porque o irmão não veio. Isso é um desafio para o pastor. E muitas vezes não chega ao nosso conhecimento certos problemas. Isso machuca, isso preocupa, não é? Eles dão um relatório. Olha, muito bem pregado aqui no culto passado, não é? Sobre posição, que Israel tinha que tomar uma posição. E para esse ano de 2026, nós estamos aqui profetizando, estamos orando e dizendo que em nome de Jesus, esses que estão no sono da indolência, eles vão acordar em nome de Jesus. Eles vão acordar, irmãos. Ações que acompanharam o profeta Elias. Ações que acompanharam o profeta Elias. Nós continuamos de carne e osso. Às vezes adoecemos. Às vezes recebemos uma notícia que não agrada o nosso coração. Mas só que o príncipe da paz, de Isaías capítulo 9, está em nossa vida. E com certeza, ele nos dará sempre uma estrutura para nós recebermos qual notícia for e continuarmos de pé, como aqui na vida de Elias. Ele estava dormindo embaixo do zimbro, pensando que não ia mais fazer nada para Deus. Um homem desse, hein? Um chamado desse, hein? Um homem de fogo, hein? Que foi arrebatado, hein? Por uma carruagem de fogo e cavalos, hein? Que simboliza o arrebatamento da igreja de quem estiver vivo, hein? É muito peso na vida da pessoa, não é? É muita responsabilidade, não é? Mas não vai deixar de ter desafio. E quando ele acorda, ele não acorda porque ele quer. O anjo do Senhor vai lá e desperta ele. Elias, já chega, já deu, meu irmão. E esses dias de culto aqui é isso, Senhor, desperta esse povo. Jesus, irmãos, ele vai despertar, viu? Eu estou dizendo àquele que no dia da ceia, em vez de vir, fica lavando o carro em casa. E no dia de ceia, irmãos, em vez de vir para a ceia, vai passear. Vai passear. Eu estou dizendo que eu sei, não é que eu ouvi, não. E até onde eu sei, faltar a ceia é pecado, viu? Ou não? Algum irmão aqui pode levantar e dizer, você está mentindo, não é não.
que é o culto mais sublime, mais solene da igreja. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse, Beethoven, ligou e disse, olha, eu estou indo para Goiânia, eu queria que você fosse um passeio. Eu digo, infelizmente eu não posso. Por quê? Porque amanhã é ceia, eu não vou. Se você quiser que vá outro dia, eu vou. Ou amanhã, never. Vou não. Não é? Mas eu falei de uma maneira que a pessoa entendeu, não ficou aborrecido. Também tem a maneira de falar com as pessoas, irmãos. Glória a Deus. E ações que acompanharam o profeta Elias. Apesar de todo esse relatório aqui, ele foi um homem de fé. E Deus, irmãos, vai nos fortalecer esse ano de fé, porque a gente precisa de muita fé. O anjo disse, come. Quando ele virou, tinha uns pães cozidos, assado, que é a mesma coisa. Come esse pão, Elias. Come e bebe essa água, porque o caminho é longo, hein? Irmãos, o que é pão e água para 40 dias? Hein, pastor Wesley? Não é nada. Mas só que quem deu, irmãos, foi um ser celestial. E quando Deus dá a comida, dá para caminhar 40 dias só com pão e água. O Senhor está dizendo, para você é o suficiente esse pão que está assando aí e a água, porque ainda tem muita coisa para você fazer. E ele andou os 40 dias. Em nome de Jesus, levante a sua mão onde você está, por favor. Deus vai te dar força pela comida que Ele manda aqui. Porque nós vamos precisar de muito vigor espiritual, irmãos. Para nós e para nossa família. Para dizer para eles que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente também na hora da angústia. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que Elias comeu. Não era só pão assado. Não era só água. Foi 2 elementos essenciais na vida de um cristão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus disse, eu sou a água da vida. É isso que muitos estão precisando. Pão do céu e água do céu, irmãos. Para caminhar e parar com moleza, parar com desculpa. Porque muito é a estrada para esse ano ainda. Ah, mas eu estou com medo de A e com medo de B. Elias também estava. Mas o anjo disse, levanta, come e vai. Apesar de que tinha um perseguidor querendo tirar a vida dele. Mas a ordem de Deus foi, sai daí. O que Deus quis dizer? Sai porque eu garanto. Eu estou na frente. Glória a Deus. Também, irmãos, acompanha de coragem, liderança. Quando eu escrevi aqui liderança, eu me lembrei do que o pastor Wesley pregou aqui. Ele mandou aquele povo arrumar o altar, não é? Colocar lenha e cercar de água. O que é isso? É liderança. E o povo obedeceu. Liderança, irmãos. Trabalhar sério para Deus, o povo obedece. Comunhão com Deus. Uma magia no campo espiritual muito grande. Uma magia espiritual muito grande na vida de Elias. E o que é que nós temos visto aqui? Uma magia espiritual muito grande. Porque senão a gente não dá conta. Pense que é fácil tocar para Deus? É não. Pense que é fácil tocar para Deus? É não. Pense que é fácil louvar o Senhor? Cantar é fácil louvar? É não, irmão. Por trás de tudo isso aqui, tem temor a Deus. Tem oração, irmão, tem dedicação, tem zelo. Tem temor e tremor. Não é fácil, não. Pense que é fácil ser um diácono? É não. Se não tiver com a cobertura espiritual, irmãos, não dá conta.
Se não orar e se não tiver alguém orando também, não vai dar conta. Elias, ele não se revoltou. Ele deu um relatório como ele estava se sentindo, o que é que ele estava vendo. Pelo zelo que ele tinha nas coisas de Deus. Pelo zelo. Agir no campo espiritual. Era determinado. E também era leal, irmãos. Se tem uma coisa que Deus abomina, é a pessoa que não é leal. Não é leal com o irmão, não é leal com a igreja, não é leal com o pastor, não é leal com ninguém. É desleal. Elias era um homem leal. E legal. A pior coisa que tem num caráter da pessoa deformada é ele não ser leal. Glória a Jesus. E o chamado, irmãos? Foi um chamado para confrontar, irmãos. Tem pessoas que às vezes pedem um conselho para ouvir o que ela quer. Mas quando ela fala, não é? Começa a ser processado. Ela vai ouvir o que ela precisa, não é o que ela quer. E Elias veio para confrontar. Não é para afrontar, veio para confrontar. Dizer, olha, o certo é certo e o errado é errado. Não tem meio certo e não tem meio errado. O errado vai ser sempre errado. E o certo sempre será o certo. É certo falar mal da igreja? Não. Porque quem é o dono dela? Jesus. Ele é que vai tomar as providências, saber como ele vai fazer. Apesar de que há administração, há todo um protocolo, há leis, mas nada melhor do que a intervenção do céu. Porque a daqui falha às vezes. Quando digo daqui. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Foi para confrontar o que, irmãos? A idolatria. Já foi pregado. Corrupção. Seu chamado foi acompanhado de uma vocação da parte de Deus, hein, irmãos? Porque quem é chamado, mais quem não é vocacionado, não vai suportar. Não vai suportar. Deixa de fazer, deixa de ser, deixa de ajudar. Mas quem é vocacionado pensa diferente. Mesmo que ele não possa fazer, não porque ele não quer, mas ele é vocacionado para fazer, e ele vai fazer. Vocação. A primeira coisa, eu creio que no coração do pastor, para chamar alguém para fazer alguma coisa no ministério da igreja, nós sabemos que ele ora e pede direção de Deus. A pessoa é observada para ver se realmente ela tem vocação naquilo pela qual ele está percebendo. Porque ninguém cai de paraquedas na obra de Deus, irmãos. João Batista não caiu de paraquedas na obra de Deus. Ninguém cai de paraquedas na obra de Deus, que isso não dá certo. Ninguém chama por causa da amizade. Não. Tem que ter vocação para isso. Um sacerdócio. Como as pessoas fazem bem os trabalhos aí fora, na obra de Deus também tem pessoas vocacionadas para o serviço. Glória a Deus. Aí de vez em quando ele diz, eu não sei como é que esse pastor conseguiu isso. É vocação. Eu não sei como é que a igreja está, porque não sei se assim. Porque ele foi vocacionado para fazer. E nada faz parar, irmãos. Ainda que venha o momento da tristeza. Mas sabe, Deus vai enviar força. Deus envia alimento. Ainda tem pessoas compromissadas para ajudar. Na oração, num conselho e num abraço. Pensa que pastor não precisa de abraço? Precisa, sim. Precisa, o Espírito Santo ele fala. Ele pode usar quem ele quiser aqui, irmãos.
para dar uma palavra de conforto e de força, pastor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, a vocação da parte de Deus. Então, irmão, só faz a obra de Deus com verdade, coragem e com a aprovação de Deus quem foi vocacionado. Vocacionado. Carteira não resolve. Título não resolve. Gravata não resolve. Terno não vai resolver. É vocação. Se você é vocacionado para ser um excelente diácono, seja. Faça com alegria. Se é um professor da escola, foi vocacionado, faça, irmãos, com alegria. Porque nada vai parar um vocacionado. Se é um evangelista, faça. Nada faz parar, nenhuma pedrada faz parar. Nenhuma ameaça de faca faz parar. É um missionário, foi vocacionado, faça. É uma missionária, faça. Quando Deus falar no coração do pastor e dizer, irmão, eu tenho algo para te falar. Deus tocou no meu coração, já orei para a obra, eu vou te separar para a obra tal. Na hora você vai sentir medo. Mas é porque é desse jeito mesmo. Para trabalhar para Deus, o homem sente medo mesmo. Pastor, mas eu não estou preparado para fazer a obra de Deus. Todos se sentem assim do mesmo jeito. Eu não estou preparado para isso. É desse jeito. Pastor, eu vou ter que orar muito. Oh, que bom que você descobriu que vai ter que orar mais agora. Pastor, lá em casa eu estou sem o que comer. Pois é. É desse jeito mesmo. Às vezes tem, às vezes não tem. Pastor, mas vão caluniar de mim. É desse jeito mesmo. Essa é a escola do Senhor. Vão caluniar de mim, vão falar mal de mim. Vão, bem-vindo. É desse jeitinho mesmo. Pastor, vão dizer que não era eu para estar, era o fulano de tal. Pois é, mas não é ele, é você. Moisés, você está dizendo que não sabe falar, se despiu, agora você está preparado. Eu vou quebrar teu galho, eu vou deixar teu irmão Jetro ir também. Não era para ir não, mas eu vou deixar. Eu gosto de você. Vamos ver o que é que vai dar isso aí. É desse jeito, irmãos. Tem dia que não tem. Mas sabe, ouvindo, irmã Dalci, um podcast de um pastor, ele disse que estava num culto e o diabo quis envergonhar ele. Aí na hora que veio, que ele ia fazer a oração para expulsar, o demônio falou para ele, mas na sua casa não tem nada para comer, a sua mulher está lá gestante, não tem nada para comer, você não tem nada? Aí ele disse assim, pois é, mas eu já tenho tudo que eu preciso, Jesus. Eu tenho tudo que eu preciso, você tem tudo que você precisa. E Elias aqui, ele tinha tudo que ele precisava. Deus ainda mandou um cuidador lá dar comida para ele, irmãos. É assim que Deus faz. O pastor sempre fala aqui, né, pastor Sérgio? Quanto a gente faz a obra de Deus, irmãos, Deus está providenciando alguma coisa para a gente. E a Bíblia diz o que Deus faz é bom, não é ruim, não. É bom. O negócio é que tem muita gente teimoso. Teimoso. E estava aqui no meio do parâme que Elias estava falando. Povo teimoso. Tem um inário que diz que quando o povo de Israel se consertar, né? Se consertar e dar glória ao Senhor sem parar, olha aí. Glória a Jesus, aleluia. Nós temos, irmãos, um exemplo no Novo Testamento, Marcos 6, 14 a 20. João Batista foi levantado também naqueles dias para confrontar também, que nem Elias, o rei Herodes, que estava tendo um caso com a esposa do seu irmão lá. Ele sabia que eles eram homens de Deus,
que era um servo de Deus, que era um profeta, ele era respeitado e temido, apesar que já estava preso. Mas todos nós sabemos o que aconteceu. Porque ele estava ali para confrontar o erro. Só que tem uma coisa, irmãos. Deus ali foi tão misericordioso com Herodes, e Deus está sendo tão misericordioso com as pessoas da atualidade. Deus colocou João perto de Herodes para ver se ele dava um clique, se despertava, irmãos, para se arrepender. Deus usou a boca de João para ver se ele se arrependia. Deus colocou ele bem pertinho dele. Sabe o que é isso? É oportunidade. E nesse momento, eu quero profetizar que Deus vai nos colocar perto de muitas pessoas esse ano, irmãos. Ainda que elas estejam toda errada, toda arrebentada pelo inimigo. Escute aí. Eu não estou brincando aqui, não. Vai colocar a pessoa perto de você, para você ser boca de Deus para eles. Para ver se eles se arrependem e volte-se para Deus, que é rico e misericordioso em perdoar os pecados. Herodes não quis. João foi a boca de Deus bem pertinho dele. Ele não quis. Preferiu dar ouvido para outras coisas. Não é assim quando a gente fala a verdade para alguém, fica com raiva? Principalmente me desviado. Desviado tem esse costume. Eu não vou para aquela igreja tal não, porque lá não sei o que, assim. Pois é, por isso que você não está lá. Perdeu a bênção de estar lá. Ainda fala mal da igreja. Porque se a gente for atrás da perfeição das pessoas, a gente nunca mais sai de dentro de casa, nem para trabalhar. Nem no trabalho tem gente perfeita, nem na escola, em lugar nenhum. No trânsito, pior ainda. Mas a igreja, irmãos, ela é eleita do Senhor Jesus. São pessoas, nós estamos sendo aperfeiçoados a cada momento. A cada coisa que nós falamos, que não condiz, na hora o Espírito Santo nos corrige. E logo voltamos ao rumo certo. É desse jeito. Glória a Deus. O objetivo era mudar a vida, mas não atentou para isso, irmão. Ele não quis mudar de vida. Quiseram foi matar o profeta, porque o profeta não tinha palavra doce, docinha, gostosa, que todo mundo quer ouvir. Quem sabe o que ele queria ouvir era: Deus é contigo, rei. Você ainda vai reinar muito nessa terra. Foi não. Deus não vai passar a mão por cima de quem está errado, não, seja quem for. Estamos aqui para pregar o evangelho de arrependimento. Glória a Jesus. 1 Reis 19:8. Indo ao monte, olha aqui. Elias sobe, para quem sabe dizer: subi, entrei na caverna, meu ministério acabou aqui. Não quero mais saber disso. Mas ele estava no monte de Deus, irmãos. Quem quer obter força tem que ir ao monte de Deus. Quem quer renovo é no monte de Deus. Esse monte pode ser dentro do seu quarto. Esse monte pode ser no seu particular. Esse monte pode ir onde você estiver. Renovo. Renovo. Tem muita gente precisando de renovo. Renovo. E sabe de uma coisa? Com a seriedade que a obra de Deus é feita aqui, não tem outra coisa a não ser Deus mandar esse renovo. Porque precisa. Precisa. Quando ele sobe no monte, o que é que tinha naquele monte também? Revelação, irmãos. Revelação.
Quem sobe no monte do Senhor recebe o quê? Revelação, ele precisava disso. Quando nós oramos, Deus revela. Quando nós dormimos, Deus revela. Quando acordamos, Deus revela. Deus revela também todas as imundícias que tem por aí. Deus revela, irmãos, o oculto e o escondido. Deus revela até o coração que está triste. Deus revela o coração que está abatido. Deus revela o coração que está fraco. Deus revela o coração, irmão, de todas as formas. Coração alegre, formoseia o rosto. Isso aí é notório. Deus revela, irmãos. Glória a Deus. Elias subiu aos frangalhos. Mas Deus, irmãos, estava lá. Naquele local de encontro, tem pessoas que precisam esse ano subir ao encontro com Deus. Pessoas que entram aqui abatidas, tristes, sem esperança. Em nome de Jesus, esse ano, Deus vai te fortalecer, irmão. Precisa. Local de renovo espiritual, irmãos. Sabe as sextas-feiras, quando a gente vem aqui, nós recebemos renovo, irmãos. Quando nós oramos em nossa casa, é renovo. Aliás, hoje vai ser de hoje para amanhã, é a torre da quinta-feira, irmão. Pensa que é fácil, é? É um desafio, irmão, estar nas torres. É desafio. Local de mudança, irmão. O monte de Deus é local de mudança. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Aqui foi o monte que Deus chamou você. Foi aqui, ó. Foi esse monte aqui. Lembra de Abraão que subiu o Monte Moriá para oferecer o seu sacrifício, seu único filho? O monte é aqui, irmão. Zele por esse monte. Zele pela sua vida. Se você não tiver o que falar daqui, fale bem. Fale bem, irmãos. Só tem uma pessoa que eu sei que fala mal daqui. O Espírito Santo está aí dizendo aí, ó. Quem é? Pois é, quem se junta com ele é dele também. Está vendo, irmão? Subir ao monte, ali é subir ao monte, é lugar de santidade, irmão. Não é de se esconder, não. É local de desprender as coisas terrenas. Desprender das coisas terrenas. É fácil dizer, eu não quero mais nada nessa vida. Não é só dizer, irmãos. É ser mais do que parecer. Você entende isso? Eu sou esse aqui mesmo. Tem uma pessoa melhor de dizer como eu sou do que a esposa, eu não é? Se ela disser que eu não presto, é porque eu não presto, tá? Se ela disser que eu presto, é porque eu presto. Não adianta eu estar com a capa aqui de ovelha, aí chegar lá, tirar a capa de ovelha e vestir de lobo. Não adianta, irmão. Não é desse jeito. Não é verdade? Pois é, irmãos. Foi o local que o profeta subiu e pensou que tudo se ia acabar ali. Mas só que o Deus dos montes, irmão, já estava esperando ele lá com toda a dor que ele estava, com toda a reclamação, com toda a humanidade que ainda estava nele. Deus já estava lá. Se apresentou dessas formas para ele, mas estava numa brisa mansa e suave. Elias.
Elias, sai daí, Elias. Não é assim? Esse irmão não é de fogo não, está falando muito fraco. Pois é. Você é que pensa. O amor de Deus por Elias foi tão grande. Se ele quisesse, irmão, tinha explodido aquela caverna com Elias lá. Ele não tinha 7.000? Elias, vou mandar agora um fogo e acabar com tudo. Não. Ele disse, Elias, sabe aquela travessia do Mar da Galileia? E lá para as 3 horas da tarde, mais ou menos, 3 horas da manhã, desculpe. Visualiza aí. O pau está quebrando no meio do mar lá da Galileia, do lago lá. Jesus lá da montanha estava vendo tudo. Aí veio andando sobre as águas também. Mas agora Jesus está no barco, outra passagem diz que Jesus estava no barco, deitado, alguém providenciou um travesseiro para ele. Olha a visão aí. Elias era zeloso, alguém foi zeloso ao extremo de colocar uma almofadinha para Jesus. Puxa, ele quer dormir, o mestre. Vamos cuidar bem dele? Aí ele deita e dorme. Você acha que Jesus não sabia que a tempestade vinha, não? Será que você pensa que isso aqui não ia acontecer na vida do servo que ele chamou, não? Não é assim às vezes que acontece? E esse pastor deve estar em pecado, o negócio está pegando fogo lá na casa dele, não tem, tem alguma coisa errada. É a primeira coisa que as pessoas pensam, irmãos. Mas os servos do Senhor, não, que tem um discernimento espiritual, né? Que não seja coisa que não presta, é claro. Tá? Aí Jesus primeiro diz, levanta. Ei, vento, cai fora. Mar, calma aí. Depois, Jesus chama a atenção. Primeiro, Jesus resolve. Olha como Jesus é bom. É diferente do homem. Quando alguém erra, pastor Sérgio, a primeira providência é, esse desgraçado não presta mais. Põe para fora. Não é assim? Se fosse um dos nossos, estaria aqui. Vá buscar a ovelha. Ele está falando essas bobagens. Não é assim geralmente para as pessoas que o desvio está lá sofrendo lá, pancada? É não, é dos nossos, vamos lá resgatar, que nem Abraão fez, vou atrás. Eu vou atrás, ainda vou correr risco. Ele é dos nossos, irmão, só que nós estamos em batalha. E batalha, soldado é ferido. Às vezes fica até mutilado, mas é um dos nossos, irmão. É isso que acontece no exército sério. Mesmo os mortos, irmão, não é deixado no campo de batalha, não, é tirado, é voltado, mesmo morto. Não é, João? É, irmão. Que a alma foi, mas ali era um amigo. Glória a Deus, aleluia. Ó, expressando a sua condição humana. Ele se expressou, a condição humana. Deus foi bom que até ouviu. Às vezes acontece com a gente também. Senhor, eu queria fazer, mas olha, assim, assim, assim. Ó, desse jeito não está certo. Ó, não dá, eu estou sozinho. Os irmãos não vêm, não sei. Não, calma aí. Calma aí, irmão. Irmão, se Deus chamou uma pessoa para fazer, é porque Ele acredita no seu potencial. O que Ele colocou em você é muito grande. Quando Ele chama, Ele está dizendo, eu estou tirando você do natural e estou colocando você no sobrenatural agora. Andar no Espírito. É bater o olho e dizer, não é Ele que falou. Eu não vou retrucar porque não é Ele. Não foi ela que disse isso. Está vendo? Revelação. Não foi ela que disse. Não foi ele que me trancou no trânsito. Eu sei quem foi. Glória a Jesus. Diante da voz delicada,
o profeta Elias sai com alguns sentimentos. Mesmo depois que o Senhor disse, Elias, levanta daí. Tem muitas pessoas da declive precisando se levantar. Sabe por que não se levantaram ainda? Porque estão sem força. Mas só que escute uma coisa, as orações feitas no ano passado já está fazendo a diferença. Esse povo precisa se animar. Sabe por quê? Eles ainda estão na esfera natural. E andar no Espírito não é querer ser melhor do que as pessoas, não. Não é ser super crente, não. É pela graça. É sair do natural e agora entrar no sobrenatural. Elias, ele não sai logo, ele fica na porta da caverna, ou daquela fenda. Ele fica na porta. Opa, já está melhorando o obreiro? Está voltando a força? Mas ele ainda está triste na porta daquela caverna, está triste. Porque a pancada foi muito forte. As pancadas, elas variam. Talvez a pancada que um levar, para mim não é nada, mas para ele é muito, porque eu não estou lá dentro dele, mas Deus está sabendo as coisas. Nós precisamos entender que nós somos resilientes em algumas coisas, mas nosso irmão não é. Então precisamos respeitar isso aí. E Deus olha para o obreiro dele, para o profeta, homem de fogo, e respeita esses sentimentos. Ainda dá de comer. Porque Elias, o Senhor disse a Elias, você não é um copo descartável. Eu não quero mais usar, vou jogar. Não. Servo de Deus e serva de Deus não é objeto descartável. Se Elias fosse descartável para Deus, tinha ficado ali. Vergonha. Saiu com vergonha dali. Disse, poxa, eu pensei que Deus ia puxar minha orelha e ia acabar comigo. Essa voz mansa e suave aí quebrou meu coração. Estou envergonhado. Eu me lembro, quando eu criança, meu pai demorava a pegar a gente para dar uma sova. Quem dava mais sova era a mamãe. Paraibana, braba que só. Mas tinha dias, tinha época, que meu pai, irmão Fernando, ele não pegava o cinto, não pegava a sandália, não pegava nada. Ele sentava como você está aí me chamava e dizia, senta aqui. Eu tinha errado, hein? Eu criança, senta aqui. Aí ele falava, não como ele falava antes, ele falava, olha só, irmão, olha só, meu filho, papai ama você, meu amigo. Já começava a chorar. Ele dizia, olha o que você fez, olha, ele explicava tudinho, de uma forma assim que eu não pensava que ia ser daquele jeito. Quando ele me chamava, batia um temor. Mas depois que eu estava lá sentado no colo dele, conversando comigo, ainda passava a mão assim. Não faça mais isso, porque senão assim, 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 papai ama você. Imagina agora essa voz mansa e suave. O profeta esperando uma punição, né? Porque queria parar o que Deus mandou ele fazer. Pois é, irmãos. O homem não entende as coisas de Deus. E às vezes perde uma coluna forte dentro da igreja. Às vezes perde um homem de Deus. Às vezes perde, irmãos, um príncipe do céu que Deus mandou. Porque não sabe gerenciar conflito. É desprovido de sabedoria lá de Provérbios.
totalmente desprovido de sabedoria. Mas Elias ainda está desanimado. Desejo de morrer. Depressivo. Mas não venceu os 450 profetas de Baal. A 800, né, pastor? Era muita gente errada. Aí Elias ora, Deus responde com fogo e lambe a água. É esse homem aí, irmãos, que teve esse momento no seu currículo celestial. Nós não somos de ferro. Uma hora o desânimo vai bater. Mas o Deus dos montes está aqui. Ninguém vai te entender, só Ele. Glória a Jesus. Mas ele saiu com reverência dali também. Mesmo sendo zeloso, ele disse: eu sou zeloso. Eu digo: eu sei que você é zeloso, Elias. Meia atenção, a capa, olha só, irmãos. Quando ele sai da caverna ali, pega a sua capa, ele cobre o quê? O rosto. Ele cobre o rosto, sim ou não? Aí Deus olha para ele envergonhado. Aí sabe o que é que Deus fala nesse ato? O Espírito Santo falou para mim, pastor Elias, capa, não é instrumento de se esconder, não. Capa é instrumento de transferência de autoridade. Você ainda vai precisar dessa capa para transferir o que eu te dei para outros. Ou para outro. Tem gente se escondendo com aquilo que Deus deu. Em nome de Jesus, todos vão sair da caverna. Tem potencial, mas não quer. Sabe fazer, mas não quer. Porque está escondido atrás do dom que Deus já deu. Não, Senhor, sabe como que é, né? Eu trabalho muito. Pois é, o camarada aqui tinha muita junta de boi, não tinha? Ou não tinha? Ele não estava trabalhando? Sim ou não? A única coisa que ele pediu, eu disse: profeta, é como se eu achei graça a teus olhos, eu não estou querendo te enganar não, mas deixa eu ir lá, dar um abraço no meu papai, minha mamãe, dar um beijo neles. Vai, mas volta. Porque Deus já te escolheu. O negócio é que tem gente que foi e não voltou mais. Eu gostaria da permissão do pastor para falar uma coisa aqui. Cadê os diáconos que o pastor separou? Onde é que eles estão, igreja? Quem estiver me ouvindo aqui vai ficar zangado comigo, né? Pois é, eu não sou perfeito, hein? Mas só que se Deus está mandando eu dizer, mas só que a igreja vai levantar a mão de novo. Levante sua mão agora, vamos profetizar. Deixa eu ver a hora aqui, tá, irmãos? Glória a Deus. Olha só, irmãos. Todos e todas, escute isso agora. Que foram chamados, não é para qualquer obrinha, não. É para a obra do Senhor Deus dos exércitos de Elias. Diga comigo: todos que foram chamados nesse ministério, Deus vai acordar um por um. Mas eu trabalho muito. Trabalho é bênção, não é maldição, não. Os homens aqui tinham muita junta de boi, eles estavam trabalhando quando o profeta passou. Deus, ele não erra quando ele chama. Deus não se engana. Existem desafios e dificuldades? Sim.
Existem locais que Deus não quer que a gente vá? Sim. Paulo foi impedido pelo Espírito do Senhor mais de uma vez, porque ele queria, passa a Macedônia lá que eu te quero em Filipos. Só que ele não deu um relatório completo que leva uma sova lá não, ele não fala essas coisas não. Você só vai descobrir na hora do chamado. É desafio, irmãos. Deus não chama ninguém que não trabalha. Deus não chama ninguém que não trabalha. Eu estava falando esses dias lá em casa com o Stallone, que agora é meu genro, né, por direito. Diz Stallone, eu sempre falo com ele, pega a firma aí na obra, hein? Ele disse, olha, quando Jesus me chamou, irmãos, eu lembro que não foi fácil. Primeiro eu me converti, depois vi a paizinha. Os meninos já foram comigo, eram pequenos. Aí veio os desafios. Aí bateram o olho em mim e disse, você vai ser professor dos senhores. E, irmão, os homens, não era homem não, era Bíblia pura. Aí eu digo, meu Deus, o que eu vou fazendo muito desses velhinhos? Eles comem Bíblia todo dia, sabe tudo. Mas sabe, irmão, foi uma bênção, eu aprendi muito com eles. E o melhor, eles gostaram de mim. Aí depois disse, agora eu quero você dando aula para as senhoras, velhinhas de cocó, as velhinhas. Eu aprendi muito com elas. Deus está dizendo, eu não estou perguntando se você sabe, você vai aprender com eles. Sabe de uma coisa, irmãos, eu aprendi com eles, com elas. Aí Deus disse, agora você vai dar aula para novo convertido. Esse que eu estou até hoje, glória a Deus. Só que aí estava tudo bem. Aí disse, agora você vai ser superintendente da escola do primeiro horário. Era de 7 às 9, domingo, hein? Eu poderia dizer, irmão, eu não aceito não, porque eu tenho que estar 5 horas lá no trabalho, todo dia no quartel, 5 horas. 5 da matina, todo dia. Quando era bom era 6. 6h30 já tinha que estar pronto. De 7 às 9, isso foi o ano todinho. Peleja. Aí eu me inscrevi para o concurso e eu direto na obra do Senhor. O paizinho se convertendo, hein? Ela ainda estava se convertendo ainda. Até Deus virar o avesso. Desde que ele fez comigo. E na obra do Senhor. Às vezes eu vinha do trabalho direto, quinta-feira já ia para o culto, ficava lá. Aí eu sentava lá atrás, o pastor vinha para cá. Aí o caldo foi engrossando, irmãos. Aí você agora vai ser auxiliar da palavra, sentar com a gente. Aí eu me inscrevi para o concurso. Aí eu pedi a oração dos obreiros, dos irmãos da igreja. Aí 14 se inscreveram no concurso. Na época, né? Para sargento músico na época. 14. E eu com medo de não passar. É normal, mas a gente deu um gás. Nós estudávamos até 2h30 da manhã e fazendo a obra de Deus. 5 horas tinha que estar no trabalho. Vocês já viram alguém dormir em pé? Nunca viram, não? Eu dormi em pé muitas vezes. Eu me emociono falar isso. Sabe o que acontece dos 14? 7 passaram. E todos os 7 eram servos do Senhor. Eu digo servo do Senhor. Tinha uns 2 ou 3 que estavam fraquinho, ia à igreja. Aí sabe o que foi que eu fiz? Eu falei com o dirigente, disse, dirigente, eu posso trazer uma banda aqui para fazer um culto na igreja? Ele disse, pode, irmão Beethoven. Levei uma banda de quase 40 músicos. Fizemos um culto lá de ação de graça, a igreja encheu. Eu digo, Senhor, não foi na minha força. Sabe, irmãos? Não se preocupe. Se Deus chamar você,
Diga aqui, eis-me aqui, Senhor, esse ano. Eis-me aqui. Me usa. Glória a Jesus. E a sua fraqueza humana, irmãos, disse que ele era o último profeta. Deus disse, não, Elias. Você não está sozinho. Tem 7.000 que são meus também. 7.000 que não dobraram o seu joelho, nem beijaram Baal. Não se renderam a ele. Não é? E por causa da fidelidade desse homem, sabemos qual foi o final dos adversários. Nós sabemos, irmãos, como é que está o Brasil e o mundo. Não é? Eu não vou estar falando aqui asneira e bobeira da coisa aquilo que a gente já sabe. Mas o bicho estava pegando na vida de Elias, estava difícil. A nação toda estava toda estrambelhada. Mas ele disse, come e bebe. Porque você vai separar Eliseu. E na hora que Elias é arrebatado nos ares, na carruagem de fogo, antes Eliseu diz, ele diz, pede o que você quer. Ele disse, eu quero é a porção dobrada do teu espírito. Se dura a coisa, você pediu, hein, rapaz? Você sabe o que você está pedindo? Sabe? Você sabe o que você tem pedido a Deus? Aí ele joga a capa, Eliseu sente algo diferente. Sabe que quando Deus chama, separa a gente, unge, nós não somos mais o mesmo. Bebemos, comemos, temos nossos afazeres, mas não somos mais os mesmos. Nós temos um chamado. E esse chamado, Deus vai usar onde você chegar. Chamado é diferente de diploma e de carteira. Se Deus te chamou para ser um evangelista, vai se preparando aí, viu? Um mestre, vai se preparando aí, viu? Esse ano, profetizo em nome de Jesus, será o ano dos chamados aqui, irmãos. Preste bem atenção, viu? Vamos ficar de pé? Transferência de poder, irmãos. Transferência de poder, irmãos. Nesse momento, nós queremos agora fazer uma oração junto com nossos pastores, pela sua vida. Queremos, desse momento, que você saia daqui nessa noite cheio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas aqui que já sabem o que Deus quer. Pastor Sérgio, tem irmãos aqui que já sabem o que Deus quer. Eu estou olhando para ele. É fácil assim, né? Mas sabe, Elias quis resistir. Mas depois que ele entendeu, Deus diz, Elias, Elias, você vai voltar pelo caminho que você veio. Anjo não desce para brincar não, irmãos. Ele desce para resolver. Jesus está dizendo aqui também que tem uma pessoa aqui muito abatido. Dúvida. Nós queremos orar por você também. Você pode vir aqui na frente. O peso é grande. Mas Jesus quer te dar nova oportunidade, Ele quer te encher. Quando nós ficamos cheios do Espírito Santo e andamos no Espírito,
Nós olhamos para o errado e dizemos assim, um dia eu fui assim, tem jeito. Nós não jogamos pedra no errado. Nós não dizemos, se fosse um dos nossos, estava aqui. É um dos nossos, sim, ele vai voltar. Queremos orar por você agora. Eu convido os pastores para a gente orar nesse momento. Vamos orar pelo povo, pastor? Primeiro, o Senhor disse que tem pessoa aqui que sabe qual é o chamado. Jesus já tem colocado até no coração. Mas tem feito que nem Elias, colocou a capa para tentar se esconder. Mas o Senhor falou ali, ó, capa não é local de se esconder. Capa é transferência de autoridade, de poder de Deus. Significa que Deus tem dado para muitos aqui já, mas eles têm deixado de lado. Deus vai tirar tudinho. Deus vai fortalecer um por um. Para não perder tempo com outras coisas que não edificam. E agora nós queremos orar por você. Deus tocou o seu coração nessa pregação, se você quer receber renovo de Deus, para receber mais de Deus nesse ano e fazer a obra do Senhor com excelência, melhor do que você fez no ano passado. Você será nesse momento abençoado por essa palavra. Nós queremos nesse momento transferir a força de Deus na sua vida, porque você precisa. Você precisa, pode ser jovem, adolescente, pode ser já maduro. Nós não queremos que você fique estacionado, porque a igreja ela é veloz, porque tem um Deus veloz. E quem não estiver na velocidade de Deus esse ano vai ficar para trás. E Deus não quer que você fique para trás. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos nesse momento, Senhor Deus, te apresentar o teu servo. Que o Senhor tem falado no coração. Dá força, Senhor, a essa vida agora em nome de Jesus. Fala, Senhor, o coração nesse momento, fortalece aquilo que o Senhor tem colocado nessa vida, já tem dado, já tem preparado, que ela seja um instrumento de bênção aqui, nós profetizamos em nome de Jesus. Como nos dias de Elias não foi fácil, mas ele precisou da tua presença, ele precisou da tua palavra, ele precisou de tudo, em nome de Jesus. Vem cá, Arivaldo. Glória a Deus. Glória a Jesus.